A gente abre essa edição 360 falando sobre a corrida ao Supremo Tribunal Federal. A gente pensa que tem muito tempo, mas não tem muito tempo não. Com o iminente favoritismo de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, após a saída da ministra Rosa Weber, que ela completa 75 anos em 2 de outubro. E a idade, na verdade, para a aposentadoria compulsória. Ela deve até antecipar um pouquinho antes essa aposentadoria para que o ministro Luiz Roberto Barroso assuma a presidência do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o presidente Lula foi aconselhado nos últimos dias, inclusive durante a passagem dele por Cuba, por um grupo de aliados, a nomear uma mulher para o Ministério da Justiça, caso, de fato, Dino seja efetivado ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa alternativa seria uma tentativa de arrefecer críticas no campo da esquerda sobre a escolha de um homem para a vaga de Rosa Weber. A gente lembra, nós temos de um plenário de 11 nomes no Supremo Tribunal Federal, apenas 2 mulheres, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Rosa Weber se aposenta agora. Lula já deu indicações nos bastidores e eu e o analista político da CNN Brasil, Pedro Venceslau, apuramos que Flávio Dino é o grande favorito. Inclusive, já houve sinalizações a outros que estavam cotados, como Jorge Messias, por exemplo, que é o advogado-geral da União. Nessas conversas, Lula sinalizou, então, que Dino é o seu favorito. Ele, hoje, é ministro da Justiça para a vaga de Rosa Weber. E aí, sugeriram a Lula, já que não haverá uma mulher, e a pressão social tem sido muito grande, para que seja uma mulher indicada ao Supremo Tribunal Federal, por que não indicar uma mulher para o Ministério da Justiça? O que eu e o Pedro Venceslau apuramos é que sim, Lula disse que seria uma boa ideia, que ele vai amadurecer agora na viagem aos Estados Unidos. Ele estará próximo, por exemplo, de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que virou uma espécie de consultor de questões parlamentares de Lula. Pacheco também é o responsável por marcar a votação do indicado depois de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça no plenário do Senado Federal. E aí houve também uma outra possibilidade sendo aventada, além dessa questão da mulher, a questão de você dividir o Ministério da Justiça, mas isso eu conto daqui a pouquinho. Para o Ministério da Justiça, alguns nomes já estão sendo aventados dentro do Palácio do Planalto. Cito alguns. Primeiro deles, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque Gleisi Hoffmann era cotada para ser ministra quando Lula foi eleito. E aí quando Lula fez o primeiro anúncio dos ministros, ele chegou a ressaltar: Gleisi Hoffmann não irá virar ministra porque preciso dela à frente do Partido dos Trabalhadores. Mas neste momento, pois bem, Gleisi Hoffmann é formada em Direito e há uma pressão para que ela vire, então, a ministra da Justiça. Outro nome é a advogada Carol Proner, que chegou a ser cotada para o Supremo Tribunal Federal. Ela é do Grupo Prerrogativas, um grupo de advogados progressistas, mas não foi adiante, então, o nome dela nessa bolsa de apostas para o Supremo para a vaga de Rosa Weber. Poderia ser uma opção para o Ministério da Justiça. E também a desembargadora Simone Schreiber, que era um nome que Flávio Dino defendia nos bastidores, inclusive a Renata Agostini apurou bastante essa estratégia de Flávio Dino para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, é um nome aí cotado. Precisa saber se realmente ela iria para o Ministério da Justiça, porque teria de deixar o cargo de desembargadora. Caso Lula opte por um homem, o nome, que é o favorito, pelo menos dito no Palácio do Planalto e no Ministério da Justiça, é o do secretário nacional do consumidor, Vadi Damus. Ele era deputado federal pelo PT, era uma presença constante nas visitas a Lula na carceragem da Polícia Federal do Paraná, quando Lula ficou preso, e é considerado um nome forte para o Ministério da Justiça. É um dos principais consultores jurídicos de Lula, por exemplo. A expectativa é de que Lula discuta essa indicação, como eu disse, com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Ambos já estão nos Estados Unidos. Viajaram ontem à noite, devem se encontrar com Lula durante essa viagem. No total, 24 parlamentares acompanham Lula nessa viagem, de partidos de esquerda, de partidos de centro, de partidos de direita, que acabaram de entrar, então, também na base aliada. E aí sim você vai ter essa definição. Lula tem 2 definições agora na mão. Uma delas para a Procuradoria-Geral da República, e aí ele recebeu 2 nomes que são muito cotados, que é Antônio Carlos Bigonha, mais ligado à cúpula do PT, tem um pouco de uma avaliação positiva, mais do Grupo Prerrogativas e também de dirigentes do partido, e o nome de Paulo Gonet, que tem um favoritismo junto a ministros do Supremo Tribunal Federal.